Senhor mudou o meu viver. Eu queria convidar todos para abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Versículos de 33 a 36. Senhor Jesus. Amém. Gênesis 41, 33 a 36. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Senhor Jesus. Amém. O Senhor não quer que a terra pereça. O Senhor quer alimentar a terra. Senhor Jesus. Graças ao Senhor Santos. Chegamos à mensagem 3. E o título da mensagem é Administradores para abastecer de mantimentos toda a terra. Senhor Jesus. Deus, Ele conhece a necessidade do homem. E Deus, Ele quer, e Ele se moveu para poder suprir essa necessidade que o homem tem. E Deus, Ele precisa que a sua palavra seja distribuída como alimento. Amém. Deus podia fazer isso sozinho? Podia. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas só que Ele deixou a cargo dos seus servos para distribuir o alimento para toda a terra, para que a terra não pereça de fome. Deus precisa dos seus servos. Amém. E a terra precisa dos servos de Deus. Senhor Jesus. Queria ler outro texto com os santos. Mateus capítulo 24. Senhor Jesus. Versículo 45. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ó Senhor Jesus. Amém. Quem são os servos do Senhor? Quem são seus servos? Qualquer um é servo de Deus? Santos, só podem ser servos aqueles que são filhos. Únicos que podem servir a Deus são os filhos dele. Então, esse número que
estava doido a gente colocar a terra inteira, quem pode ser servo? Só os filhos. Reduziu bastante o número de pessoas. Reduziu bastante a mão de obra que Deus tem para poder alimentar a terra. Mas todo filho é servo? Não. Tem muitos filhos que são filhos. Só filhos. Oh, Senhor. Tem muitos filhos que não têm a maturidade suficiente para alimentar ninguém. Eles precisam ser alimentados. E tem filhos que, mesmo sabendo que o pai tem uma vontade e precisa de servos, não é servo. Ele não é servo. Mas é filho. Então, a mão de obra que Deus tem diminuiu mais ainda. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Hoje eu posso entender o desespero do Senhor quando Ele falou que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Amém. Mas quem é que chama os trabalhadores? Os servos. Oh, Senhor Jesus. Amém. Que aqueles que não são filhos, eles podem se tornar filhos. Por meio de quem? Dos servos. E aqueles que são filhos podem se tornar servos. Por meio de quem? Dos servos. Os servos são de extrema importância dentro do plano de Deus. Porque Deus, Ele pode contar com esses. Ele pode contar. Realmente Ele pode confiar que esses vão buscar fazer a sua vontade. Esses vão buscar agradar o seu Senhor. E são poucos. Não são muitos servos. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. E Deus escolheu um homem, santos, para poder ser o seu porta-voz. Por que Ele escolheu um homem para ser o seu porta-voz? Ele não podia colocar um alto-falante no centro da sua palavra, chegar. Ele podia apenas deixar a Bíblia para que quem lesse fosse avançado. Santos, Ele precisa do homem. É o homem e o servo que pode falar a palavra, que pode levar a palavra, que pode alimentar essa terra que está faminta. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sim. Por que Deus escolheu isso? Para a sua glória. Porque que Deus seria glorificado se uma máquina falasse, ou se tivesse algo do céu. Deus é glorificado porque aqueles que amam a Ele, escolhem Ele, decidem viver por Ele e têm a causa dele como a sua causa. Deus é glorificado. Porque em todo o universo as pessoas escolheram Deus livremente. Elas escolheram a Deus. Oh, Senhor Jesus. Amém. E o homem tem as suas necessidades. Sim. O homem ele tem uma busca insaciável pela satisfação. O homem ele busca estar satisfeito toda a sua vida. A sua vida é para se satisfazer. É para estar satisfeito. Por quê? Porque tem muitas necessidades. Teve um psicólogo chamado Abraham Maslow. Ele
colocou numa pirâmide as necessidades do homem. Lá embaixo são as necessidades fisiológicas: alimentar-se, respirar. Depois vem a segurança. O homem precisa sentir seguro para estar satisfeito. Depois são as sociais, precisa ser aceito na sociedade. Depois vem a autoestima. Ele precisa gostar dele mesmo. Ele precisa se aceitar. Depois vem a autorrealização. Algo que ele faz que ele se sente realizado. Mas ainda assim, isso daqui não pode satisfazer o homem. Nem a autorrealização pode satisfazer o homem. Porque tem pessoas que chegaram ao topo dessa pirâmide e elas ainda estão insatisfeitas. Elas ainda estão com fome. Só Deus pode satisfazer essa necessidade. Amém. Só Deus pode satisfazer o homem plenamente. Eu não estou dizendo, santos, que o homem não precisa dessas 5. Ele precisa. Mas isso daqui não faz ele um homem satisfeito. Você pode dar Deus para ele. Ele pode ficar com fome, mas ele ainda está satisfeito. Porque ele foi preenchido completamente. A sua fome acabou. A sua sede acabou. Foi o que aconteceu com a mulher cananeia. Quando o Senhor chegou para ela, acabou a sua sede. Senhor Jesus. Por quê? Porque ela tocou no Senhor. Porque ela viu o Senhor. Oh Senhor Jesus. Deuteronômio 8, versículo 3. Santo, eu vou começar do 8:1 aqui, só para contextualizar. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais não conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor. De tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Oh, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Não é só pão, não é só segurança, não é só aceitação, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Amém. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Quem é que falou isso aqui? Foi o fabricante do homem. Foi aquele que fez o homem. Amém. Ele sabe cada necessidade que você tem. Cada uma delas. Ele sabe. E ele afirmou categoricamente: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da minha boca
Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Seja o Senhor. Só isso, santos. Ó Senhor Jesus. Só isso pode satisfazer o homem. Senhor Jesus. Só isso pode satisfazer você. Ó Senhor. Só isso pode satisfazer o homem. Ó Senhor Jesus. Nós lemos no texto de Gênesis que os administradores são responsáveis de suprir a terra, para que a terra não pereça de fome. Senhor Jesus. Amém. Como é que está a situação da terra hoje? Ó Senhor Jesus. Nós vivemos numa geração onde se tem tudo, mas ainda se tem fome. As pessoas, elas têm todas as suas necessidades, elas são assistidas. Segurança, alimentação, tudo. Mas ainda tem fome. Ainda tem fome. Porque, santos, nós precisamos de tudo que sai da boca do Senhor. Essa é a nossa necessidade. Ó Senhor Jesus. Amós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amós capítulo 8. Ó Senhor Jesus. 8:11. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É o contexto em que nós vivemos. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. Elas sentem que falta algo. Tem algo que está faltando. Mas elas não sabem que é a palavra de Deus que elas necessitam. Ó Senhor Jesus. E com quem que o Senhor conta? Com o que essas pessoas precisam? De que essas pessoas precisam? Essas pessoas precisam dos servos. E Deus conta com seus servos. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor que, pela sua infinita misericórdia, seu imenso amor, Ele gerou meios para poder alimentar esse povo. E nos deu ferramentas para poder alimentar toda a terra. Primeiro, queria listar alguns aqui. Jornal Vida da Vida. Esse jornal, ele tem conteúdo para todo tipo de gente. Tem para pai, tem para casado, casado com filho, casado sem filho, jovem, adolescente. Para alimentar. O que as pessoas precisam, santos, é de ouvir a palavra de Deus. Que elas têm fome de ouvir as palavras do Senhor. Amém. Nós temos a editora, nós temos vários livros espirituais. Esses livros espirituais, santos, são para alimentar
àqueles que têm fome. Não só para eles, para nós também. Os livros são para nos alimentar também. Amém. Ó Senhor Jesus, nós temos também um café, nós temos as reuniões da igreja, nós temos os FMs. São para quê? Para fazer com que as pessoas tenham contato com a palavra, para que as pessoas tenham contato com esse ambiente onde tem bastante comida, onde há um celeiro aberto, ela pode ali ser satisfeita. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Amém. graças ao Senhor, nós vimos, santos, que Deus, Ele precisa dos servos. Mas, santos, nem todo servo está adequado para poder levar comida, apesar de ser servo. Todos os servos precisam de algumas lições básicas. Ó Senhor Jesus. O maior desafio hoje dos servos de Deus são transformar a palavra, que é algo que é letra, em alimento. Esse é o maior desafio de um servo. Como é que um servo faz isso? Como é que o servo transforma isso daqui, letra preta, em papel branco, em alimento que satisfaça as pessoas? Eles precisam conhecer o Senhor. Eles precisam aprofundar o relacionamento deles com o Senhor. Porque quem é que vai revelar isso daqui para eles? É o Senhor. Oh Senhor Jesus. Eles precisam buscar o Senhor. Precisam buscar o Senhor, santos. Ao ponto, e conhecer o Senhor ao ponto de eles saberem o que Deus pensa. O sentimento deles, o sentimento de Deus, ser o mesmo sentimento deles. O coração do Senhor ser o mesmo coração deles. As palavras de Deus serem as mesmas palavras dele. Isso requer intimidade. Isso requer alguém que tem um coração de busca. Amém. Sim, Senhor. Misericórdia, Senhor. Ó Senhor Jesus. O servo precisa querer encontrar o seu Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Não fazer como Adão, que se escondeu, mas buscar o Senhor. Salmo, capítulo 27. Oh Senhor Jesus. Salmo 27, 8. Esse salmo aqui, o título dele é Anelo pela presença de Deus. Versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença.
Oh, Senhor Jesus. E o servo, para ser útil ao Senhor, ele precisa ser tratado pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus. Santos, nada na sua vida é por acaso. Nada na nossa vida é por acaso. Nada na nossa vida é fruto do acaso. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Não culpe as pessoas. Não culpe o ambiente. Procure ver a mão de Deus atrás de cada situação. A sua vida está na mão de quem? A minha está na mão de Deus. Se a minha vida está na mão de Deus, nada que aconteça na minha vida é fruto do acaso. Oh, Senhor Jesus. Tudo é a mão de Deus tentando me trabalhar. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Nós precisamos, santos, abrir os olhos para ver a mão de Deus. Oh, Senhor Jesus. No Antigo Testamento, até uma pessoa como Balaão era chamada de profeta. Até uma pessoa como Balaão era chamada de profeta. Mas no Novo Testamento a história é bem diferente. É bem diferente. Deus, ele não fala mais por qualquer um. Balaão era chamado de profeta. Mas ele conseguia ver Deus. Ele conseguia ver a mão de Deus. Não. Até o jumento, até a mula viu um anjo, ele não viu. Não sejamos cegos a esse ponto. Que o Senhor conduzia as coisas e a gente ainda achar que a culpa está no ambiente. A culpa está nas pessoas. A culpa está nos irmãos. Santos, a nossa vida está regida pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. E Ele quer moldar em você, quer trabalhar em você alguma coisa específica. Amém. Sim, Senhor. Verdade. E Ele precisa trabalhar os servos dele. Oh, Senhor Jesus. Por que Ele precisa? Porque a condição do servo, a condição de quem transmite, pode tirar a pureza da palavra. Pode tirar, mudar a essência daquilo que saiu de Deus. Se eu estou inadequado, quando o Espírito passar sobre mim, quando a palavra passar sobre mim, eu estou inadequado, santos, eu vou sujar a palavra. Não é mais a palavra de Deus. Não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. E o Senhor precisa trabalhar em nós para nos tornar mordomos, ou seja, administradores. Sejam fiéis. O que é fiel? Fiel é alguém que tem a confiança do seu dono. O servo fiel, lá em Mateus 24, é alguém que conseguiu a confiança do seu Senhor. Olha, esse daqui eu confio. Ele é fiel. Tudo que o Senhor faz na nossa vida é para nos tornar fiéis. Amém.
nos tornar confiáveis. Oh, Senhor Jesus. Os santos têm a noção da responsabilidade que nós temos, que um servo tem. Sabe o que Deus fez? Ele chegou para você e falou: vamos, o que você falar, eu assino embaixo. O que você fala é a minha palavra. Quando é que Deus pode fazer isso conosco? Quando nós tornamos confiáveis. Você me representa. O que você falar, eu disse. Oh, Senhor Jesus. E como eu preciso ser trabalhado para me tornar confiável. Deus chega para você e fala: olha, você pode, a minha palavra está com você. Amém. Eu me comprometo com você. O que você fala é o que está saindo do meu coração. O que você fala é a minha palavra. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Será que Deus pode falar isso de mim hoje? Eu sou confiável ao ponto de Deus, olha, o que você falar é a minha palavra. Você tem a responsabilidade de transformar a minha palavra em alimento, para salvar aquele ali, ó. Oh, Senhor Jesus. Amém. Um servo também precisa exercitar o seu espírito, para que, por meio de exercitar o seu espírito, ele possa liberar a ação do Espírito Santo. O que Deus é? Deus é Espírito. Onde é que você se encontra com Deus? Onde é que você tem comunhão com Deus? É no nosso Espírito. Amém. Deus, ele só pode falar por meio do Espírito. Se eu não tenho o meu Espírito exercitado, eu não vou poder falar. E se eu não tenho canal para que esse Espírito saia, para que esse Espírito saia e haja, não tem obra do Espírito. Não tem uma obra espiritual. Tem no máximo um labor humano, ou você conseguiu convencer a mente das pessoas. Por que eu preciso do Espírito Santo? Amém. Por que o Espírito Santo precisa agir? Que santos? Vamos para João 16. Versículos de 7 a 11. Ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais.
do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem convence? O Espírito. O que vai convencer as pessoas? O Espírito. É o Espírito. Eu preciso exercitar o meu Espírito ao ponto de o Espírito tocar o Espírito de quem eu estou falando. E vai convencer a pessoa. E essa pessoa vai ser reconhecer quem ela é, vai ser satisfeita por Deus. Porque senão, santos, o que as pessoas vão tocar é você. Você. A sua inteligência, a sua emoção. Você. Por mais bom que você seja, por mais bom que você seja, tem algo dentro de você que é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Verdade, Senhor, verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Você não pode saciar ninguém. Ninguém. Verdade. A sua pessoa não pode saciar ninguém. Mas aquele pode saciar. Amém. Ó Senhor Jesus. O Senhor, Ele pode fazer com que você não tenha mais sede, mas do seu interior fluam rios de água da vida. Senhor Jesus. Marcos, capítulo 14. Versículos de 3 a 9. Ó Senhor Jesus Cristo. Amém? Estando ali em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, viu uma mulher trazendo um vaso de alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Até o 9. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Por que eu preciso ser moldado? Por que eu preciso ser trabalhado? Porque as pessoas precisam tocar no meu espírito. Por mais bom que eu seja, e eu não sou. Por mais bom que eu seja, santos, o que vale é o que está dentro de mim. Amém. O que vale é o que está dentro de mim. 2 Coríntios 4. Senhor Jesus, versículo 7. Oh, Senhor Jesus. Bem, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Um servo útil, fiel, confiável é alguém que foi quebrado. É alguém que se deixou ser quebrado pelo Senhor.
para que as pessoas, quando fossem a Ele, tivessem acesso, não vaso de barro, não vaso de alabastro, mas tivessem acesso ao tesouro que está dentro do vaso de barro, dentro do bálsamo que está dentro do vaso de alabastro. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Santos, eu creio que nenhum de nós está nessa condição que a gente está descrevendo aqui. Isso daqui é o ápice. Isso daqui é o ápice isso daqui é a experiência de Paulo. Alguém que podia falar e Deus estava embaixo. Porque ele se tornou confiável. Ao ponto de falar, ele disse, digo isso eu. E o Senhor assinou embaixo. Com respeito aos viúvos, com respeito aos que estão casados. Ele falou, não tem mandamento do Senhor, mas eu. Então Deus assinou embaixo. Ele se tornou confiável. Então falou, aquela palavra era a palavra de Deus. Essa é a experiência de Paulo. Amém. Mas pode ser a nossa também. Mesmo que hoje eu olho para mim, puxa, não tem nada disso. Eu sou nem servo, eu sou filho. Sou um filho. Mas eu posso me tornar servo. E um servo, posso me tornar alguém útil, confiável. Basta que você deixe Deus trabalhando assim. Busque ao Senhor. Busque intimidade com Deus. Ao ponto de você olhar para aquela pessoa, para uma pessoa que você nunca viu na vida, e seu coração se encher de amor para aquela pessoa. Isso só Deus pode fazer em nós. Mas eu tenho que permitir, sabe? Eu preciso permitir. Eu preciso ganhar lições no meu viver. Preciso ver a mão de Deus me moldando. Para que santos, Deus possa ser glorificado através de nós. As pessoas possam tocar o Deus que está dentro de nós. Oh, Senhor. O que as pessoas precisam hoje é que nós abramos o celeiro. Está ali, está estocado. Santos, já chegou a época da fome. A fome sobre toda a terra. O que Deus precisa agora, que as pessoas também precisam, é que nós abramos nossos celeiros. Para que elas possam ter acesso ao que está dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Santos, creio que a gente pode compartilhar em pequenos grupos.